Na sua opinião, ler é um ato de prazer ou de transformação? Talvez a resposta seja as duas coisas, e não tem nada de errado com isso. Mas pensa comigo, se o livro fosse inofensivo, então por que os regimes autoritários tendem a proibir livros? Porque independente do conteúdo, a literatura por si só nos faz pensar, e isso para quem quer controlar pode ser perigoso. Ler é um ato político, e o acesso ao livro também é. Vivemos em uma sociedade desigual, onde o custo de vida em uma capital como Cuiabá supera os R$ 3.000, sendo que 1/3 da população ganha metade disso. A conta não fecha. Nessa realidade, onde o básico pode faltar, o livro não é prioridade. Por isso, o poder público tem o dever de agir. Neste terceiro e último capítulo de Entre Livros, um podcast sobre o hábito da leitura em Mato Grosso, quero instigar você, ouvinte, a pensar o papel da leitura na construção de uma sociedade. Entender que a leitura é um direito que não pode ser negado. Para começar, eu convidei 2 amigos que são leitores vorazes, mas que têm gostos totalmente diferentes, para debater assuntos um pouco polêmicos dentro da bolha literária. O Jorge Amorim gosta de literatura contemporânea, um Gabriel Garcia Marques, uma Socorro Racioli. Já a Aline Costa é fã de fantasia, em especial a romantasia, que é um subgênero focado no romance. Já aviso de antemão que as entrevistas foram gravadas em cafeterias, por isso pode ter alguns ruídos mais altos. Na conversa, eu perguntei se eles se consideram mais ou menos leitores pelo tipo de livro que consomem. Eu não sei se eu concordo muito com essa métrica de mais ou menos. Eu acho que tem um outro caminho, né? Porque isso aí é você dar um caráter muito instrumental para a literatura. Mas também a gente não pode cair no oposto, que é achar que toda leitura está na mesma prateleira. Porque não tá. Então, assim, existem livros bons e existem livros ruins. Não adianta você falar, mas toda leitura é válida. Não sei se é válida. Eu acho que um dos livros que mais me causaram essa mudança é o 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques. Porque eu acho que é um livro que atravessa o tempo, sabe? Reverbera de uma forma que rompe com o tempo. Porque quando eu li 100 Anos de Solidão, que eu terminei a leitura, eu falei assim, caramba. Porque rola um processo de identificação muito grande. E aí você passa a ler o entorno, no caso, a sua família, e tudo isso que te envolve com aquilo, você vai relacionando com as histórias do livro, sabe? Isso tudo vai adicionando camadas na sua leitura da realidade. Eu acho que é esse o papel que a literatura deve desenvolver. E aí tem livros que vai cumprir isso melhor ou pior. Então por isso que eu não vou pôr todos os livros na mesma prateleira, né? Eu não me acho nem um pouco menos leitora. Eu acho que o que importa é você ler. Porque assim, tem gente que fala que porque você leu um livro e que ensinamento você tirou disso? Às vezes nenhum. Às vezes você só leu porque aquele livro te trouxe um conforto naquele momento, porque aquele livro serviu como uma forma de entretenimento. Ou às vezes você até aprendeu alguma coisa que você nem percebe, porque você teve ali contato com uma outra realidade, ainda que fictícia. Ou você ajudou o seu cérebro de alguma forma a desenvolver um pouco mais de criatividade porque você leu aquela fantasia, sabe? E eu acho que essa história de achar que um livro tem mais importância que outra, eu acho que isso é um pensamento errado. Porque você pegar um livro e você encontrar a felicidade de ler, não tem como você olhar e falar, não, isso aqui é ruim, isso aqui não vale. Eu acho que toda leitura é válida. Nem toda também, né? Eu também perguntei se eles acreditam que a leitura deva ser crítica e reflexiva ou serve apenas para o entretenimento. Eu acho que quando você coloca a literatura nesse ponto de entretenimento, você cria um leitor passivo. E não tem nenhum problema ser passivo. Mas eu tô dizendo o seguinte, o leitor passivo no sentido de... Você lembra da professora Mariângela, que ela fala, eu brigo com o autor, eu escrevo do lado. É isso. Isso é um leitor ativo. Que é você ler uma história e você, às vezes, não concordar com a escolha lexical do autor. É não concordar com o destino que ele está dando para a personagem. É não concordar com o desfecho. Expor esse cômodo ali no pé da página, ou escrevendo sobre isso depois. E isso é uma leitura ativa, porque essa história ela vai ficando, ela vai se sedimentando na sua cabeça e você vai entendendo ela melhor. E isso, né, pra mim, é você ser um leitor ativo. Quando a leitura entra nessa coisa só de entretenimento, você some com isso, porque aí eu acho que tem alguns livros até que eles funcionam como segunda tela, que eles não te obrigam a continuar ali. E aí tem um ponto. Eu acho que tem livros que conseguem cumprir isso bem melhor do que outros, até como leitura de segunda tela. Tipo assim, uma leitura que você está lendo ali
no seu dia a dia, lendo no ônibus, com barulho atrás. Cumpre bem melhor, você tem uma narrativa muito mais densa, muito mais desenvolvida, personagens e tudo, do que uns que o artifício para aprender é a safadeza. E aí eu não tô nem sendo moral aqui, inclusive eu coloco isso no podcast, tá? Porque senão... Mas eu não tô nem fazendo um julgamento moral, é porque assim, a única forma de aprender é você colocando cenas hot. Eu acho que ela pode ser, sim, crítica e reflexiva, mas eu acho que a gente não tem que jogar essa obrigação em cima da leitura. Porque você não vê muitas pessoas falando assim que pra você assistir um filme, o filme ele tem que ser uma obra crítica, ele tem que trazer alguma coisa. Às vezes você só quer assistir porque você quer passar o tempo, alguma coisa assim. E eu acho que a leitura ela também pode ter esse papel. E eu não sei por que as pessoas acham tão difícil de enxergar isso. E o que diz uma especialista de letras sobre esse debate? Você tem esses dois tipos de literatura. Você tem a literatura literária, que a gente chama, né, que seria uma literatura erudita, que normalmente ela coloca problemas para os leitores, para as leitoras, reflexões sobre a vida e tal. Por isso que muitas vezes ela é menos palatável para os leitores de informação, porque na verdade ela vai te colocar num problema. E tem a literatura de entretenimento, que é também literatura, mas é uma literatura voltada mais para envolver o leitor, a leitora, na narrativa e fazer com que ele ou ela esqueça dos problemas da vida, né? Então ela é mais prazerosa, vamos dizer assim. Mas isso depende também do quão experimentado é o leitor e a leitora, porque muitas vezes quando você já é um leitor, uma leitora experiente, essa literatura que faz com que você não pense sobre as questões, que você fuja um pouco da realidade, ela muitas vezes não atrai mais. Você quer uma coisa que faça você pensar, que faça você refletir, né? Essa é a Divanise Carbonieri, e ela traz um ponto de conciliação nesse assunto. Mas eu acredito que os dois tipos são literatura e os dois tipos são importantes. Eles têm uma função social, ambos, porque às vezes você está muito cansada, por exemplo, você quer só descansar sua mente, daí você pega uma narrativa assim que envolve e vai, né? E acaba conseguindo esquecer os problemas, esquecer as tensões. Então a literatura de entretenimento, ela também tem uma função, ela também tem uma importância. Esse tipo de literatura que vai colocando problemas, né, para os leitores, ela, obviamente, que ela desenvolve um senso crítico. Mas já houve sociedades no passado que eram muito eruditas, assim, em termos literários, e mesmo assim tiveram vários tipos de fenômeno, por exemplo, como o fascismo, como o nazismo. Então, significa que a pessoa ou a sociedade que é muito lida vai ser uma sociedade melhor, né? Mais tolerante com os diferentes e tal. Não exatamente, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu acho que sim, a literatura pode ajudar as pessoas a terem um senso crítico e tal, mas não é só ela, né? É toda uma série de questões e de elementos que vão fazer com que uma sociedade tenha mais capacidade de discernimento, mais tolerância em relação aos diferentes, esse tipo de coisa. Por mais que todo mundo jure que sim, ler não faz você uma boa pessoa. Porque é comum ver fãs de distopia como Jogos Vorazes e O Conto da Aia defendendo regimes opressivos, o que é completamente contraditório. Se entendemos a literatura como algo transformador, é porque acreditamos que temos algo a aprender com os livros que a gente lê. Mas o processo educativo por si só não basta, se não surte efeito no educando. O Paulo Freire diz que a educação não transforma o mundo. Ela muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. O mesmo se aplica à literatura. Mas para que a literatura mude as pessoas, elas têm que estar dispostas a serem mudadas. A palavra é revolucionária, porque nada na palavra tem uma camada só. Se você falar palavra, já tem lavra no fim, já é plantio, já tem possibilidade de enraizar e de dar frutos. Então, não existe possibilidade de palavra isenta. Até o entretenimento em si é uma escolha política. Mais uma vez, essa é a Luciane Carvalho, que você conheceu no capítulo passado. Ela é poetisa e presidenta da Academia Mato Grossense de Letras, um espaço que vem fazendo políticas de formação de leitores e escritores. A leitura não é importante para mim, não. É importante para a condição humana. A leitura é o pluriverso manifesto. Quando você ousa ir além da capa de um livro e deixar que ele te convide para um mergulho, é o caminho mais profundo de automutação.
Ninguém sai o mesmo depois de ler um livro. Quando falamos de acesso à leitura, é impossível não falar de políticas públicas, até porque todos os entrevistados deste podcast já foram impactados de alguma forma por essas ações, e muito provavelmente você também já foi. Política pública é uma ação ou um conjunto de ações que é primordialmente desenvolvidas pelo Estado. Elas garantam o acesso a direitos da população para promover determinadas mudanças na realidade social de determinados sujeitos, né? Principalmente sujeitos em situação de vulnerabilidade, buscando garantir então os direitos, né, básicos e mínimos dessa população, de forma a pensar melhores condições de vida e redução das desigualdades sociais. Mas elas podem transformar realidades quando a gente pensa acessos necessários iniciais, né, para buscar a autonomia do sujeito, para ampliar sua noção de acesso a direitos, né, e para reduzir aquela condição de desigualdade que ele vive. Isso significa, né, que aquele sujeito ele pode vivenciar uma outra possibilidade ali de vida, mas não significa que radicalmente a sua vida é transformada, porque ele vai continuar num processo ali de venda da sua força de trabalho, né, de exploração como única ferramenta para manutenção de vida. Mas as políticas públicas e sociais, elas são necessárias para se atender ali às principais demandas para uma melhor condição de vida, né? Você acabou de conhecer a Júlia Spigolon. Ela é assistente social e mestranda em políticas sociais pela Universidade Federal de Mato Grosso e vai contar que os direitos da população não vieram do nada. Políticas públicas, elas começam, né, a ser implementadas no Brasil, principalmente a partir da Constituição Federal de 1988, que elas de fato vão ser ali reconhecidas de forma mais ampla, né, e mais intensa como instrumentos de garantia de direitos sociais e estabelecendo de forma muito mais objetiva os deveres que esse Estado precisa ter sobre a garantia desses direitos. Enfim, para fechar, eu acho importante pontuar que as políticas públicas e sociais, elas são fundamentais, elas são importantíssimas para que parcelas da população brasileira, que é a grande parcela, que é a classe trabalhadora, tenha acesso a condições dignas de existência. É por isso que é muito importante que a gente lute por políticas que atendam aí populações também marginalizadas, que também fazem parte da classe trabalhadora, né? Pensar legislações que sejam de fato efetivas para a população LGBT, para a população negra, indígena, quilombola, que vai ser aí atravessada por várias questões por conta desse formato de sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista. Muita gente não sabe, mas a leitura é um direito básico garantido pela Constituição, mais especificamente no artigo 6º, que define a educação como direito social de todo cidadão brasileiro. E a leitura é a base para esse direito se concretizar. Por isso, existem políticas públicas que tentam, de alguma forma, garanti-lo. No âmbito federal, temos leis de fomento à cultura como a Aldir Blanc e a Rouanet, responsáveis pelo financiamento de projetos culturais em todo o país. A Alice Oliveira, que você ouviu no primeiro capítulo, é um exemplo disso. Ela trabalha com produção cultural e auxilia outros artistas a se candidatarem a esses editais. Ainda falando de governo federal, no primeiro semestre de 2026 foi lançado o MEC Livros, uma biblioteca digital com mais de 25 mil títulos de graça. A iniciativa já atingiu mais de 800 mil pessoas, um número que supera toda a população de Cuiabá. Em Mato Grosso, o governo do estado declarou que investiu 44 milhões de reais na ampliação dos acervos literários das escolas estaduais. Também está em fase de aquisição de 43 mil obras de literatura produzida aqui no estado, um valor estimado de 2 milhões de reais. E as escolas ainda devem receber obras do Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Os números parecem animadores, mas a realidade que a gente encontra é outra. O Anuário da Educação Básica de 2025 mostra que 24% das escolas do estado ainda não têm bibliotecas. E nas bibliotecas públicas de Cuiabá, o acervo é antigo, composto em grande parte por doações. O município mantém a estrutura, mas falta dinheiro para comprar livros novos. Já a Biblioteca Estadual da capital está fechada há 2 anos para a reforma. A notícia boa é que deve abrir no final deste ano. É preciso reconhecer que essas políticas são recentes. A Constituição que garante esses direitos tem apenas 37 anos. As iniciativas foram chegando aos poucos,
de forma gradual e até hoje não estão presentes em todo o país e nem para todos os brasileiros. Então, imagina antes da Constituição de 88. A leitura era um privilégio de poucos. Quem nascia pobre, negro ou no campo, crescia sabendo que a escola não foi feita para ele. E se quisesse aprender a ler, precisava lutar por isso. E muitas vezes, sozinho. Então, o meu nome é Cleide, Cleide Rodrigues Siqueira. Eu sou uma técnica de enfermagem atuante e sou uma assistente social não atuante diretamente, mas com comunidade. A leitura entrou na minha vida desde criança, porque nós morávamos em cidade pequena e lá nós estudávamos em escola de freiras. Ela não era uma escola particular, eu acho tipo ONGs, Era de irmãs, não era pago, mas se você sobressaía bem na escola, do grupo escolar, aí você tem direito tipo bolsa, aí você passava para o colégio das freiras. Nascida em Arenápolis, no interior de Mato Grosso, a Cleide é filha de pais analfabetos, mas que colocaram todos os 6 filhos na escola. Em casa não havia livros, não havia quem lesse. A referência veio exclusivamente da escola. E foi lá que ela conquistou bolsas de estudo e conseguiu completar o seu ensino. Isso era uma coisa minha mesmo, Buscar conhecimento, buscar atualidade, E então eu fui para a área de enfermagem devido à necessidade de um emprego mais rápido. E depois, dentro da área de enfermagem, que eu parti para a faculdade de serviço social. E ela não parou por aí. Além das 2 graduações, a Cleide tem 3 pós-graduações e é poliglota. Fala português, inglês e espanhol. E olha que ela tem 70 anos e não pensa em parar de estudar. Na questão da minha educação, da minha formação, esse gosto pela leitura foi a chave que eu virei para mim poder hoje ter a profissão que eu tenho, para mim ter o destaque e usar o conhecimento como meu crescimento individual, social e assim por diante. E não pensa em parar de estudar. Aonde o nosso pensamento, quanto mais você movimenta, mais ativo ele é. E quanto mais você adormece, mais adormecido ele fica. Então não quer parar e quer continuar estudando? Não, eu vou estudar, Ave Maria. Porque esse conhecimento é uma coisa sua, é um alimento seu, independente dos outros, é para você. E o que você perderia se não tivesse encontrado a leitura? Ave Maria. Eu acho que a gente tinha ficado na mesma cidade do interior. Antes de eu entrar na enfermagem, como eu tinha criança pequena, não tinha como eu trabalhar para fora, eu lavava a roupa dos outros. Se eu não tivesse esse conhecimento, essa coisa assim, hoje eu estava lavando roupa dos outros. Com certeza. Ou de repente nem estava aguentando mais, estava fazendo faxina na casa dos outros. Então eu falo assim que se eu não tivesse esse conhecimento, esse gosto curado pela leitura, hoje eu não seria nem a metade do que eu sou, eu não conheceria nem a metade do que eu conheço. Então, acesso ao livro, eu falo assim que hoje, gente do céu, você vai ali naquelas bibliotecas públicas, você vai na internet, você tem um monte de acesso. Eu não sei se é a facilidade de que está tendo hoje tanto que eles não interessam, ou então é o comodismo. Eu nunca fui assim. Ave Maria, tem tantas formas, cara, de você poder movimentar. Como é que você vai acomodar? Eu sou assim e assim eu vou ficar, sai de mim. Essas escolas do estado tem tudo. Tem televisão em classe, tem computador em classe. E livro à vontade. Então eu falo assim que vai mesmo da pessoa. Quando não tem interesse assim, porque não desponta. Você vê que hoje tem um incentivo. Hoje tem um incentivo demais. Eu falo assim, o governo pagando para você estudar. Que é isso? E não quer. É questão de escolha, porque eu falo assim que a política pública, principalmente na atualidade, no geral, é uma coisa muito boa. Eu vejo minha netinha aqui com 3 anos, tá pegando ali sandalinha, tudo com o negócio de Mato Grosso, mochila, short, calça comprida. Aonde? Não vai querer estudar por quê? E além da comida, da merenda, você ia para a escola sem comer, chegava lá, você nem prestava atenção de fome. Hoje você chega lá, já tem um lanche. Tudo é uma questão de escolha. Não sei se é as facilidades, não sei. Não sei porque a gente não foi criado nessa facilidade. Meus filhos nasceram vendo eu nessa atividade, nessa movimentação, nessa legislação. Vamos embora para Brasília defender a nossa PEC, vamos embora. E eu não vou parar. Então a gente fala assim que o importante não é como você nasce, mas como você termina. Eu posso terminar minha vida até sozinha.
sem ter ninguém perto de mim. Mas eu vou ter o meu conhecimento, que é a minha riqueza. Essa é a minha pérola, entendeu? Esse é meu tesouro. Ninguém tira de mim. Então eu vou fazer a aula de pintura ainda e vou terminar meu francês e vou para fora do Brasil, em nome de Jesus. O sonho da Cleide é conhecer Paris, e olha que ela é determinada. Com 50 anos, conheceu o mar, viajando escondida do marido que achava a ideia boba. Para mim, ela é um exemplo de alguém que encontrou nos livros uma forma de mudar o seu próprio mundo. Mas não quero terminar esse capítulo dizendo simplesmente que ela é um exemplo de superação, porque o acesso ao livro não depende só da determinação de alguém. A leitura precisa ser um direito garantido e estimulado, e enquanto não for, histórias como a da Cleide vão continuar sendo exceção, quando deveriam ser a regra. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil de 2024 revelou que 85% dos brasileiros gostariam de ler mais, evidenciando um enorme potencial para o fortalecimento do hábito da leitura no país, inclusive entre quem não é leitor frequente. Então o mundo não está perdido. Seja você um revolucionário. Leia um livro. Esse foi o Entre Livros. Obrigada por ter ouvido até aqui. Se você quiser ver conteúdos extras sobre esse tema, é só ir lá no Instagram, @entrelivros.podcast. Esse podcast foi realizado como trabalho de conclusão do curso de jornalismo na Universidade Federal de Mato Grosso. A produção, pesquisa, roteiro e edição foram feitas por mim, Mariana Freitas. A orientação é da professora Mariângela Sola.